Muitas pessoas associam um psicopata a um serial killer, já que muitos desses assassinos foram diagnosticados com a doença. O que alguns podem não saber é que nem todo psicopata é violento e criminoso. Muitos podem estar à nossa volta, em nosso dia a dia, sem que ao menos desconfiemos. Além da genética, pesquisadores afirmam que um psicopata tende a se vestir melhor. Por trás de suas roupas existe a intenção de impressionar, para que possam manipular. Consecutivamente, sua boa aparência contribui para que as pessoas instantaneamente a considerem mais inteligente e amável. Segundo uma pesquisa, ao menos 4% dos cargos de maior autoridade e hierarquia operacional são ocupados por psicopatas. Sabia você que há nada menos do que 69 milhões de psicopatas no mundo? Isso é praticamente 1% da população. É interessante isso porque o sociopata, né, o psicopata, ele é sedutor. Eu já conheci um que tinha esse diagnóstico. Ele é sedutor, você acredita no que ele está falando. Ele te convence, é impressionante. Convence sem escrúpulo. No fundo, é sempre um mau caráter, que jamais se arrepende daquilo que ele faz. Essa é uma das características. Pelo contrário, marcantes. Todo mundo é culpado. Exatamente. Tem empatia por pessoas, mas, ou seja, podem ser frios, podem ser violentos. Sim. Também não? Sim, a violência, a falta de remorso, ele só tem a empatia que ele tem, ou aquela pseudo-afetividade que ele demonstra, é sempre tentando um benefício próprio. Assim ou pode se transformar no meio do caminho? Nasce assim, assim ele será e vai morrer assim. São sempre covardes também, porque em situações que os ameaçam, eles não fazem nada. Eles voltam. Normalmente eles atacam pessoas também indefesas, pessoas que não podem reagir àquele ataque deles. E é preciso dizer que são pessoas portadoras de altíssimo grau de periculosidade e irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Na minha concepção, deveria existir um lugar onde eles pudessem ficar longe da sociedade e por quanto tempo eles vivessem. Porque quando eles voltam à sociedade, Rony, eles não tardam em recomeçar a atividade criminosa. Isso é ponto fundamental. Ao contrário, eles melhoram. Porque aquilo que eles erraram naquele primeiro delito, né, que os levaram à prisão, eles melhoram e se aprimoram. Em grandes empresas, eu já soube disso, você vai dizer é verdade ou é mentira, se é ficção ou se é verdade. Eles chegam a ocupar grandes cargos em empresas, assim, de diretoria, de chefia. É verdade essa história? Pode ser. Mas como é que eles chegam lá? Pode. Porque, pela sedução. Tá. Pela sedução, porque a anormalidade deles não está na inteligência. A anormalidade é de caráter. Entendi. Então seria uma enfermidade do caráter. Então eles podem galgar postos altos. Por exemplo, você quer ver onde eles abundam, com todo respeito, na política. Olá, tudo bem? Conforme já repararam, o tema de hoje é a reportagem apresentada na TVI sobre a gestão de Raríssimas. Em relação à protagonista dessa história, a presidente de Raríssimas, tudo aquilo que vimos e ouvimos é suficientemente descritivo da característica da pessoa, é suficientemente repugnante, que não vale a pena dizer mais nada em relação à referida pessoa. Portanto, não vou perder sequer o meu tempo a retratar aquilo que já tão bem foi retratado por ela própria. Vamos então ao que importa. E o que importa aqui é começar por questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre porquê que não demitiu já o Ministro da Segurança Social, uma vez que ele não cumpriu o seu papel de dignificar o seu cargo, apresentando imediatamente a demissão. Pelo contrário, preferiu fazer aquela figura patética, não há outra forma de definir, realizando uma conferência de imprensa
onde bastou ser questionado em relação às provas para se comportar como uma criança que acaba de perceber que foi apanhada a mentir. Outra coisa que é importante questionar é o conjunto dos partidos que têm assento na Assembleia da República. Porquê que até agora nenhum se manifestou, nenhum exigiu a demissão, uma vez que o Primeiro-Ministro não fez, não exigiu a demissão do Ministro da Segurança Social e pressionou o Primeiro-Ministro a tomar essa iniciativa, uma vez que ele não fez. Outra questão que é importante colocar aqui também é: porquê que, afinal de contas, a única pessoa que até agora aparece a dizer que é preciso que esse caso seja investigado até ao fim, de forma detalhada, foi o Presidente da República? Afinal, do que é que tanta gente tem tanto medo? Será que tudo isto não passa da ponta de um iceberg, que muita gente não quer ver o fundo, porque o que está no fundo iria ser demasiado revelador da podridão que graça na nossa política, do modo geral? Será que, afinal de contas, o objetivo não é matar um monstro enquanto ele está dentro do ovo? Não vai ele eclodir e se transformar noutra Operação Mãos Limpas ou Lava Jato? Tínhamos já percebido, quando foi do caso dos submarinos, que documentos desaparecem com muita facilidade em Portugal, sobretudo quando está em causa questões tão importantes. No caso dos submarinos, chega a ser caricato, para não dizer outra coisa, que uma transação que envolve milhões de euros, documentos desapareçam como se tratasse de uma fatura de um almoço, por exemplo. Agora, mais uma vez, se calhar aprendendo com o caso dos submarinos, que pelos vistos resultou tão bem, afinal de contas o processo não prosseguiu, houve pessoas que foram presas na Alemanha, em Portugal não aconteceu nada, aparentemente ninguém foi à Alemanha obter as provas que não havia em Portugal que pudessem incriminar os corruptos daqui, porque os corruptos de lá foram presos. Parece que, afinal, para se fugir da corrupção em Portugal, é tão simples como fazer desaparecer documentos. Neste caso, então, aplica-se a mesma tática. Uma carta registada com o aviso de recessão pura e simplesmente desaparece. Dessa forma, a pessoa se sente à vontade para dizer que não tomou conhecimento dos factos. Evidentemente que isso não convence absolutamente ninguém. Toda a gente percebe que o que houve foi uma manobra para poder que esse discurso de alguma forma pudesse colar, o que não cola, evidentemente, assim como não colou a história do desaparecimento dos documentos submarinos, mas, como o português é um povo sereno, as coisas vão prosseguindo e a impunidade continua a permitir que os políticos, do modo geral, se comportem dessa maneira. Infelizmente não são só os políticos, porque infelizmente a justiça, pelos vistos, também não tem atuado como deveria atuar, ou pelo menos os órgãos que têm a obrigação de fazer esse tipo de fiscalização. E já agora eu quero dar os parabéns à TVI por finalmente um canal de televisão tomar a iniciativa de fazer jornalismo a sério, jornalismo investigativo, como há muito tempo não se via em Portugal, mas que está-se a provar que, afinal de contas, vale a pena e tem um impacto positivo a nível da sociedade, pelo menos permite que toda essa podridão venha ao de cima e em algum momento isto há de resultar. Não sei se ainda é desta vez, sinceramente não acredito, estou convencido que vai ser mais um desses casos que vão ser abafados, mas em alguma altura, com certeza, as coisas vão funcionar. O importante é que não se deixe as autoridades atuar quando elas quiserem.
é importante é que este exemplo da TVI se torne genérico, todos os canais de televisão acabem por atingir esse modelo, a própria população a nível local comece a se organizar para ir atrás desse tipo de situações, porque a corrupção não se passa só a este nível, ela está generalizada, portanto, se a própria população se organizar, com certeza muita coisa mais será descoberta e poderá ser essa uma forma de pressionar as autoridades para começar a atuar. Portanto, esperemos que essa situação dos documentos que simplesmente desaparece, que as coisas ficam por isso mesmo, não é? É tão simples assim, desaparecem os documentos, acabam a investigação, tudo é possível fazer-se, basta que se dê sumiço aos documentos que possam incriminar as pessoas. Uma outra questão que é importante colocar aqui é o seguinte: e agora, em relação às pessoas que denunciaram este caso? Será que vão dar razão à senhora e serão eles a pagar as consequências de se terem atrevido, entre aspas, a confrontá-la com aquilo que ela esteve a fazer? Eu estou agora para ver o que é que vai acontecer com essas pessoas, porque eu temo mesmo que, em relação aos implicados, nada aconteça, eles possam continuar a prevaricar à vontade, mas, pelo contrário, em relação àqueles que denunciaram, podem vir, pelo menos alguns deles, aqui os mais fracos, possam vir a sofrer consequências dessa sua atuação. Nem sequer me surpreende que, de repente, alguns ainda tivessem que indemnizar os corruptos. Em relação a este vídeo, eu não vou dizer mais nada, está tudo dito, tudo que é de essencial foi dito. Fico-me por aqui então. Espero que você, se não subscreveu o canal, subscreva, partilhe este vídeo nas redes sociais, ative as notificações para poder receber sempre informação sobre os novos vídeos que vão saindo. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.